Olá, povo de Deus, mais uma noite, que Deus nos abençoe com sua presença. Irmãos, hoje Deus tem uma palavra poderosa para você nesta noite. Espero que você goste daquilo que Deus fala ao seu coração. Irmãos, Deus tem uma palavra rica em abundância para você. Vamos escutar um louvor para ficar mais animado, né? A presença de Deus em nossas vidas. Se alguém tiver um pedido de oração, quiser fazer nos comentários, pode pedir, colocar aí. A gente vai estar orando para Deus restaurar o teu casamento. O Emanuel está dormindo aqui perto de mim. Restauração de casamento, pedir para que Deus abra as portas de emprego para os irmãos que se encontram desempregados. Mudar totalmente a vida dos irmãos, né? É assim que Deus quer e é assim que vai ser, né? Bom, vamos começar, né? Hoje a gente vai conhecer uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, né? Falar de José do Egito, grande homem, escolhido por Deus para salvar o povo da seca, né? E a história de José do Egito relata no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37 até o 50. Vamos ler um pouco do que diz o capítulo de número 39. Diz assim a palavra do Senhor. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos israelitas, que tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. É suficiente. Não preciso ler a história toda para dizer para vocês que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Como é que tá o som aí? O retorno tá dando para escutar? Bem? Alguém responde aí nos comentários. Tá dando para saber qual louvor que está sendo tocado? Isso, a irmã Lucélia Batista, peço oração pela minha família. Bom, irmão, a gente vai abrir uma oração durante a madrugada e pedir para que Deus abençoe a todos, né? Então, quem foi José do Egito? Quem foi esse jovem, né, que com 17 anos de idade, filho de um pai que tinha 12 filhos no geral, né? Ele tinha um único filho, um único irmão chamado Benjamim, né? Filho de Raquel, né? Mulher estéril que não podia ter filho. Para começar, vamos começar desde o início. José era filho de Jacó. Jacó foi casado com Raquel, filha de Labão. E Jacó, quando ele ganhou a bênção do seu irmão Esaú, né? Que ele fez um guisado e deu ao seu pai o Isaac. E assim ele tomou a bênção de Esaú. E Jacó teve que sair da sua terra e ir para outra terra. E ele foi para a casa de Labão e lá se encantou com Raquel, né? Só que naquela época, para que o homem casasse, ele teria que trabalhar pela sua esposa. Já pensou hoje o homem casar e ter que trabalhar pela esposa, para conquistar a esposa? E quando Jacó foi se casar com Raquel, ele teve que trabalhar 7 anos servindo a Labão. Só que no dia que foi para Labão entregar Raquel para ele entregou foi Léia, porque segundo as tradições a filha mais velha teria que casar primeiro que a mais nova. E assim ele fez, trabalhou 7 anos por Raquel
lhe deram Léia de presente. E ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter a sua grande esposa, né? No total trabalhou 14 anos e teve as 2 mulheres. E cada uma delas tinha uma serva, né? Uma se chamava Bila e a outra Zipa, né? E como Raquel não podia ter filho, ela pediu para que a sua serva desse filho a Jacó. Raquel era uma das mulheres mais tristes daquela época por não poder ter filho. Já imaginou uma mulher hoje que estéril, que não pode ter filho? Vou baixar mais um pouquinho aqui, que está muito alto. Então, o que aconteceu? No final, ao invés de Jacó ter uma esposa, ele teve 4. As 2 irmãs, Léia e Raquel, e as suas 2 servas, Zipa e Bila. E o que aconteceu? No total, tiveram 12 filhos. E José foi o filho de Raquel, né? José e Benjamim. Raquel orou ao Senhor, pediu para que Deus o revelasse a um filho, que Deus o abençoasse com um filho, e assim aconteceu. Quando ela teve a honra e a glória do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que o abençoou com um filho, José, eis que nasceu entre seus irmãos uma inveja enorme, uma inveja grande que seus irmãos tiveram. Vamos deixar sem música mesmo, sem melhor. E o que aconteceu? Quando seus irmãos nasceu no coração deles a inveja de José, porque o seu pai dava tudo para ele, tudo que ele queria, Jacó dava para ele, e Jacó deu uma túnica bonita. Jacó pedia para que José fosse até o pasto, ver como que seus irmãos estavam cuidando das ovelhas. E quando eles foram visitar as ovelhas, eles que ficaram intrigados, porque seu pai gostava mais de José do que dos outros. E eles tiveram a ideia de matar José, mas não tiveram coragem de fazer isso. Mas eles acharam melhor fazer com que José fosse jogado no poço. E assim aconteceu. José foi jogado no poço pelos seus irmãos. E passou uns vendedores de escravo, e assim eles retiraram José do poço e o venderam como escravo. Quando José chega no Egito, que é jogado na prisão como escravo, eis que Potifar, o eunuco do faraó, o chefe da guarda do Egito, ele pegou José e levou para sua casa. Quando Potifar leva José para sua casa, que faz dele um de seus empregados, José muda por completamente a vida da casa de Potifar. Só que a mulher de Potifar, vendo que José era um rapaz moço, bonito, forte, quis que ele a tivesse nos braços, e ele não quis. Quando ele se recusa a se deitar com a mulher de Potifar, eis que ela se escandaliza, rasga suas vestes, grita, diz que José assediou, e ele novamente é preso. Quando ele volta para a prisão, ele se encontra com o padeiro Mó e também com o mordomo de Faraó. E cada um deles tiveram um sonho. Um sonhou que estava com um cesto enorme na cabeça e os pássaros vinham e comiam o que estava dentro do cesto, e o outro sonhou que estava voltando a servir a Faraó. E José interpretando sonhos, porque Deus deu o dom de José dele interpretar sonhos. E ele interpretou os sonhos dessa seguinte forma: que um iria ser morto, o padeiro iria ser morto, mas o mordomo iria voltar a servir Faraó. E ele disse: olha, quando você estiver frente a frente com Faraó, lembre-se de mim, fale de mim para Faraó. E Faraó naquela época se perturbou, porque ele estava tendo uns sonhos. Sonhava com 7 espigas gordas, 7 espigas magras, e ele sonhava também com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E aí Faraó pediu para que José viesse interpretar seus sonhos, e assim aconteceu. Quando José foi chamado à presença de Faraó, ele interpretou os sonhos dessa seguinte forma: olha, Faraó, as 7 espigas gordas
que são devoradas pelas 7 espigas magras, e as 7 vacas gordas, que também são devoradas pelas 7 vacas magras, significa 7 anos de fartura virão pela frente, e 7 anos de seca também virão. E Faraó perguntou a José o que fazer naquela situação, e ele disse: ora, escolha um homem para construir celeiros e guardar o terço do trigo que for plantado durante a fartura. E Faraó olhou para José e disse o seguinte: José, a partir de hoje tu serás governador do Egito, só eu estou acima de ti. E assim aconteceu. José se tornou governador do Egito. E sabe quem que foi fazer compra lá no Egito? Os irmãos de José, que tinham vendido, que tinham jogado ele dentro do poço. Porque passados-se os 7 anos de fartura, iniciava os 7 anos de seca. E foi assim que aconteceu. Os irmãos de José chegaram até ele e se curvaram até ele. E José lembrou de um sonho que ele teve no início. Seus irmãos ficaram rindo dele. Ele sonhou que as estrelas, o sol e a lua se curvavam perante ele. E assim aconteceu. Seus irmãos estavam ali, se curvando perante ele, na presença dele, e ele sendo governador, ficou muito triste com aquele, ficou odiado, fez com que ele mandou prender seus irmãos por conta daquilo, da raiva que ele guardava, da mágoa que José guardava no seu coração, por conta daquilo. Mas ele passou a entender que tudo aquilo foi planos de Deus. Deus tinha uns planos na vida deles, e ele era o escolhido de Deus para salvar a humanidade daquela seca. E assim aconteceu. E foi assim que aconteceu na vida de José. Quando seus irmãos estavam frente a frente com ele e não o reconheceram, ele perguntou quantos irmãos eles tinham no total. Ele disse que eram 12 no total. Só que um já não estava mais no meio dele. E ele pediu que a presença do seu outro irmão levasse Benjamim até ele. E Rúben, seu irmão mais velho, disse: José, meu pai não iria suportar perder mais um filho. E José assim o fez. Fizeram com que eles levaram o Benjamim. E quando Benjamim estava lá perante ele, deu um abraço nele, reconheceu. E eles disseram para José que não tinha como deixar Benjamim, porque seu pai já tinha perdido um filho. E não iria suportar perder outro. E Benjamim era o primogênito, era o mais novo. E José disse: daria a vida por um de teus irmãos? E Rubem disse: sim, José, sou eu, seu irmão José. E assim eles o revelaram um para o outro. Mas José não culpou seus irmãos porque eles fizeram aquilo. Simplesmente foi providência de Deus o que aconteceu. Porque Deus é maravilhoso, porque Deus é eterno. Larissa está com medo de passar aqui. Passa, Larissa. E assim aconteceu. E assim pode acontecer na sua vida também. Não guarde mágoa do seu irmão porque ele te ofendeu. Não guarde mágoa do seu pai, da sua mãe porque ele te ofendeu. O Senhor nos convida ao perdão. Perdão é um dos dons mais gratuitos que a humanidade tem. Mas pouca gente coloca isso em prática, né? Porque a gente sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. E às vezes a gente, até para perdoar o nosso irmão, a gente fica com raiva, guarda a ira, né? A gente tem que entender que a nossa vida, ela não são só 7 anos de fartura. Ela também são 7 anos de seca. Quem já viveu uma seca sabe do que eu estou falando. A dificuldade é enorme. Quando você está na fartura, que você tem riqueza em abundância, tudo sobra, tudo tem uns montes, é fruta, é alimento. Eu já vivi fartura dessa forma, mas também já vivi anos de seca. Principalmente para quem mora no interior sabe do que eu estou falando, que a dificuldade é enorme, até água é difícil de você encontrar. Mas é assim mesmo, é assim que Deus coloca no teu coração. É assim que Deus te chama ao arrependimento. Arrependei-vos enquanto ainda há tempo, porque amanhã pode ser tarde demais.
É hoje que Deus te convida. É hoje que Deus quer que você vá. Procure aquela pessoa que você não conversa mais com ela. Dê um abraço. Peça perdão. Faça isso, que Deus se agrada com isso. Deus se alegra. Mas a humanidade hoje, ela está com o coração de pedra. A humanidade hoje, ela vive correndo atrás de coisas insignificantes. Não dá ouvido às coisas boas, às coisas que vêm de Deus, as coisas que vêm do Senhor, as coisas que agradam o seu coração, que te alegra. Irmão, eu não sei o que está passando pela tua vida hoje, irmão. Mas se o teu casamento vai mal, conversa com teu esposo. Conversa com tua esposa. Tenta entrar no entendimento. Eu não sei o que foi que aconteceu para que chegasse essa situação. Não sei se o amor esfriou. O amor não esfria não, irmão. Ele só adormece. Mas ao invés de... Assim, normalmente, quando o marido chega do trabalho, a esposa vai lá conversar com ele. Ao invés de perguntar como é que foi o dia dele, se foi tudo bem, o que aconteceu, começa a descarregar e tá. Aí só vai ter intriga, irmão, só vai ter briga. Vá lá, dê um abraço, dê um beijo, diga que ama. Mesmo que você fale da boca para fora, mas o outro vai entender que a forma de carinho que você está tratando ele vai mudar a tua forma de pensar, irmão. É assim que Deus nos chama, é assim que Deus nos convida. E é assim que Deus quer que você viva. Amando mais, perdoando mais, tendo misericórdia, orando por aquelas pessoas que te odeiam, orando por aquelas pessoas que te detestam. Mas Deus é amor, Deus é paz, Deus é união. Deus não quer intriga não, irmão. O mundo está aí lá fora, coberto de coisas ruins. É droga dominando as grandes metrópoles das cidades. É homem andando armado por aí, fazendo assalto, fazendo tudo de ruim. Isso tudo, irmão, é obra de Satanás. Ele que está por trás de tudo isso. Às vezes quando a pessoa te ofende, não é a pessoa que está falando do coração dela não, irmão. É o diabo que coloca aquelas palavras na boca dela. E a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz que o que condena o homem não é o que entra na boca dele não, mas o que sai. Não é o teu alimento que vai te envenenar não, irmão. Não é o teu alimento que vai te condenar não, que vai te prejudicar não. São as palavras que você fala, são as palavras que você libera. E depois de falar, tá falado, não volta mais não, irmão. Depois de você dar o tiro, o projétil não vai voltar para aquela arma não, já foi, já era, o estrago já está feito. Se você liberar a palavra negativa, você vai atrair o negativo. Agora, se você liberar palavras boas, com certeza você vai atrair coisas boas. É assim, irmão, é assim que acontece. É a vida, é a lei do mundo. E Deus disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Eu vim buscar os que é meus. Mas para você ser de Deus, você tem que se arrepender de seus pecados. Você tem que aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Porque só Ele salva, só Ele liberta. Só Ele é o Deus Todo-Poderoso. Só Ele é o Deus que tudo fez, o Deus que tudo construiu. Conta-se lá no início, no livro de Gênesis, quando Deus criou o paraíso, que deu Adão e Eva para administrar, e Eva estragou tudo, Adão estragou tudo. O ser humano é engraçado, né? Às vezes ele pede muito de Deus, mas quando Deus dá, aí ele se afasta de Deus, ele acha que não necessita mais da presença de Deus. Às vezes você só busca Deus num momento ruim, impressionante. Já parou para pensar que é sempre assim? Quando a gente está desempregado, a gente vai lá, pede a Deus um emprego. Quando a gente está doente, a gente vai lá, pede a Deus uma cura. Principalmente quando está internado, né? No leito de um hospital, com uma doença que aos olhos humanos é praticamente incurável. Aí nessas horas a gente lembra que Deus existe, não é engraçado? Não é engraçado? Às vezes, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador, que ele vai para a igreja, às vezes ele chega lá arrasado,
coração abatido, sofrido, já procurou tanta gente e ninguém fez nada por ele, né? Aí lembra que Deus existe, né? Lembra que o Senhor é o único que pode o ajudar naquele momento. Aí quando você se reestrutura, que não falta mais dinheiro, tá com a saúde boa, tá com a paz no coração, aí você vai e se afasta novamente dos caminhos do Senhor. Você sabia que até Satanás te abençoa? Você sabia que até Satanás te enche de coisas para que você não precise de Deus? É assim que acontece, irmão. Às vezes o diabo ele te dá o melhor emprego sem você pedir. Por isso que às vezes o ímpio prospera por conta disso. Não é Deus que está abençoando, não, irmão. É Satanás que está dando as coisas a eles para que ele não necessite de Deus. Porque a humanidade ela só procura Deus nos momentos ruins da sua vida. Deus não quer que a gente seja assim. Deus quer que nós procuramos Ele de todo jeito, irmão. Se tiver bom, tem que amar a Deus. Se tiver ruim, tem que amar a Deus. Deus quer tirar a cegueira do teu olho, irmão. Quando Jesus entrava nas cidades, a multidão, quando sabia da notícia que Jesus iria passar por ali, a multidão se encontrava para tocar nas suas vestes. E eu lembro que uma vez, conta-se na Bíblia, não me recordo qual o versículo nem o capítulo, mas a história que fala que Deus curou a filha de Jairo, né? Que Deus curou uma mulher com um fluxo de sangue. E a multidão apertava o Senhor Jesus, e aquela mulher tocou ele de forma diferente, que ele disse: alguém me tocou. E seus discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta e tu me disse: alguém me tocou? Sim, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtudes. E aquela mulher há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Mas quando ela tocou as vestes do Senhor Jesus com fé, ela foi curada. Quando Jairo procurou o Senhor Jesus, ele disse: a tua filha, ela não está morta, ela só dorme. Jesus foi lá, tocou e ela retornou à vida. 12 anos foi o tempo que levou aquela mulher vagando no mundo com a enfermidade que aos olhos humanos pareceu ser impossível de ser curada. Será que não faz 12 anos que você tenta buscar a sua salvação? Será que não faz 12 anos que você vem tentando ser uma pessoa boa para Jesus? Será que não faz 12 anos que você vem querendo conversar com seu irmão, querendo pedir o perdão dele e não consegue? O que está acontecendo, irmão? Se examina. Faz uma pergunta para você mesmo. Senhor, por que eu tenho orado? Por que eu tenho te buscado e tu não tem me abençoado? Por que, Senhor? Por que a pessoa prospera e eu não? Porque você tem plantado, você não tem semeado a palavra de Deus. Porque você não tem buscado aquilo que o Senhor coloca no teu coração. É simples, irmão, é simples assim. Deus te convida ao perdão, Deus te convida ao arrependimento. Deus te convida a você mudar de vida. Se até hoje as coisas boas não têm acontecido na sua vida, é porque você não tem procurado as coisas boas. É porque você tem andado com gente que só vão te levar para baixo. É porque você não tem feito a vontade de Deus. Nem sempre aquelas pessoas que conversam com a gente, aquelas pessoas que nós conhecemos, são as certas, são as corretas, irmão. Deus te alerta através dessa palavra. Cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Cuidado com as pessoas que só te procuram quando você oferece um favor a elas, empresta dinheiro para elas. Mas quando você se encontra ali sozinho, sem nada, precisando de ajuda, aí todo mundo se afasta de você. Não é sempre assim que acontece? Quem não já passou por dificuldade nessa vida? Quem não já ficou desempregado nessa vida? Todos nós já passamos por isso, irmão. O deserto existiu para todos nós, mas o deserto existir na sua vida
Não é para você viver nele não, irmão, é para você passar por ele. Embora as tentações venham, embora as pedradas venham de todos os lados, mas Deus segura na tua mão. Segura na mão de Deus, irmão. Deus quer te salvar, Deus quer te libertar, Deus quer curar. Valorize aquilo que o Senhor Jesus fez naquela cruz contigo. Pegue a sua cruz, caminhe, não olhe para trás. Não se envergonhe do que você tem vivido, não se envergonhe do que você tem passado. Que Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é perdão. E Ele te convida a isso, irmão. Ele te convida a você amar. Amar o próximo como a ti mesmo. Ame seus inimigos. Abençoe os que te amaldiçoam. Se você amar somente quem vos ama, que recompensa terá? Nenhuma, irmão. Nenhuma. Lembra que quando o bom pastor, ele caminhava com 99 ovelhas e uma ficou perdida, e ele deixou para trás as 99 ovelhas e foi atrás daquela que estava perdida. Talvez você seja uma dessas ovelhas, irmão. Talvez você seja essa ovelha que o Senhor Jesus tem procurado há tantos anos e não tem te encontrado. E Ele quer falar com você. Ele está falando com você neste momento. Ele quer que você volte a fazer parte do rebanho dele. Ele quer que você volte, se arrependa do que você fez lá para trás. Se renova. Faça de você uma nova criatura. Busque Ele enquanto ainda é tempo. Que depois pode ser tarde, mano. Depois o juízo final pode chegar na tua vida. Você já parou para pensar se Jesus voltasse hoje? Se você subiria com Ele? Se você iria para a glória? Ele fala lá no livro de João, no capítulo 14, que Ele foi na frente preparar um lugar para seus filhos. E eu irei e os levarei comigo, para morar comigo, para morar junto do meu Pai. Será que se Ele voltasse hoje você iria? Será que você faria parte do trono celestial ao lado de Deus? Faça essa pergunta a você mesmo. Se examine se está tudo correto na sua vida ou se está tudo errado. Se está correto, beleza, está ótimo. Mas se não está, faça a fazer o certo. Faça a vontade de Deus, não a sua. Até hoje você tem feito a sua vontade, mas Deus quer que você faça a vontade dEle. Que Ele vai te ajudar, que Ele vai te salvar, que Ele vai te libertar. Espero que você tenha gostado dessa mensagem de hoje. Se gostou, dá aí uma curtida, um comentário, compartilhe com seus amigos. Tenham todos uma boa noite e a paz do Senhor. Amém.